Evangelho de Jesus Cristo, 24 de abril, sexta-feira, do livro de São João. Assim diz: Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa e à festa dos judeus. Levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão estava ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles comam? Disse isso para pô-lo em prova, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Então está aqui o mínimo com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras de 5 pães, deixando pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens aclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estava querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Essa passagem do Evangelho de hoje ela é muito importante e interessante. Mostra o poder de Jesus que nós não devemos jamais questionar. Na leitura de hoje que eu tinha feito antes, tinha um senhor lá na época de Jesus que era muito entendido dentro dos fariseus que estavam julgando Jesus. E ele disse o seguinte: o nome deste homem era Teudas, justamente. Ele disse o seguinte: algum tempo atrás apareceu Teudas, aliás, o nome dele era Gamaliel. E Gamaliel disse o seguinte: algum tempo atrás tinha aparecido alguém lá na época dele chamado Teudas, que se fizeram passar por pessoas importantes, e ele juntamente com cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos que o seguiram debandaram e nada restou. Também ele falou de Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu depois, os seguidores seguiram se dispersando. E aí ele seguiu falando, o Gamaliel seguiu falando o seguinte aos que estavam julgando os apóstolos naquela época, que eles estavam querendo proibir os apóstolos de pregar o nome de Jesus, né? Então estavam os apóstolos presos, podiam até matá-los. E Gamaliel estava dando esses exemplos. Quanto aos que acontece agora, dizia Gamaliel lá aos que estavam julgando os apóstolos, ele disse o seguinte: Não vos preocupareis com esses homens e deixais ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído, mas se vem de Deus, vós não conseguirá eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta com Deus. Justamente o que aconteceu naquela época. Jesus dizia isso nas suas passagens, nos seus evangelhos, está escrito, e na sua majestade perante anos e anos, a gente tem que reconhecer e respeitar. O reino dele não é desse mundo, o reino de Jesus é universal. Ele falava isso, ele dizia que não vinha da terra, ele vinha do Pai, de Deus. E aí quando Gamaliel falava isso para aqueles que estavam querendo julgar os apóstolos, porque estavam continuando a mensagem de Jesus, ele justamente estava alertando para que
A mentira nenhuma ela vai prevalecer por muito tempo, ela se acaba por si só. Ele deu até os dois exemplos, do Teudas e do Galilei, que também se diziam entendidos e depois que morreram, seus discípulos se dispersaram. Mas no caso de Jesus, ele dizia a mesma coisa. Se for da terra o conhecimento, a sabedoria desses, vai se acabar por eles mesmos. Mas se for de Deus, cuidado para que não trave uma luta com Deus. Infelizmente, os ditos entendidos da época não aceitaram Jesus, chegaram a matá-lo e queriam também matar os apóstolos, que assim também muitos vieram a morrer. Então, travando uma luta com Deus, Deus querendo cuidar de todos os seus filhos, que era a grande maioria que estava lá abandonado, submetido a meia dúzia de pessoas que se achavam dono do poder e do mundo e dessa forma não aceitava a mudança. A esses, o que eu tenho a dizer é que procurem rever as suas ações, tornar as suas ações positivas, porque esses ainda existem nos dias de hoje. Esses são muitos governantes que estão aí achando que podem ditar, mandar, fazer e desfazer. Acham que podem refazer ou construir tudo acima de qualquer coisa. E não está acima de qualquer coisa. Deus está acima de todos nós. Portanto, nós vivemos aqui 80 ou 100 anos. Há tempo durante a nossa vida de rever nossas ações e realinhá-las, de trazer paz para nós e para nossas famílias. De forma que fazer o errado, agir com corrupção, agir com raiva, agir com ódio, não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser a maltratar e a atrasar seu desenvolvimento, sua revolução, maltratando a própria alma, o próprio espírito e também atraindo a infelicidade. Contudo, eu quero dizer a todos e todas, e as lideranças eu falo nesses termos, nesse momento, lideranças políticas, de instituições diversas. Precisamos escutar a humildade, o amor, a solidariedade, a caridade, a justiça divina e entendê-la. Não é a terrena feita de qualquer forma para beneficiar um ou outro que vale. Ela é forçada a ser aceitada. A de Deus, ela é justa, honesta e ela é aplicada a todo momento, a toda hora. Se faz alguma coisa errada, a própria natureza de Deus, ela se movimenta para fazer com que as coisas sejam organizadas. Portanto, o que a gente vê de pessoas se perdendo nesse mundo aí, andando de qualquer forma, não é de brincadeira. Então, para os líderes, fica essa reflexão. Reveja o Evangelho, reveja a leitura, reveja alguma palavra que disse, deixo aberto também para qualquer questionamento, estou aqui disposto a responder, se assim for questionado, mas que nós possamos realmente observar a palavra de Deus. E a todos os demais civis, a demais população, a natureza, dizer que Deus jamais vai abandonar a sua criação. E nós somos filhos de Deus. Como os filhos de Deus, nós vamos ter sempre a força, a sabedoria e a coragem para vencer. Porque a palavra de Deus não vem da terra, ela vem do universo, da força universal, da força dele. E essa o homem não destrói jamais. Portanto, tenhamos fé, façamos a nossa parte, agimos com bondade com os irmãos. Veja todos os outros evangelhos que já mandei, veja a leitura de cada um. Traga essa sabedoria para a sua vida. Faça uma leitura todos os dias e peça a Deus a sabedoria para entender o que você está lendo. Quando for ver alguém explicando numa missa, no culto, ou mesmo de forma voluntária, como assim eu faço, procure acompanhar o raciocínio daquela pessoa para que você possa entender a lógica da vida que traz a humildade, o amor, a caridade. Isso tudo primeiro sendo construído dentro da gente, na reforma íntima, de separar o que eu tenho de bom dentro de mim e o que não me ajuda. O que é que não me ajuda dentro de mim? O orgulho, o egoísmo, a raiva, sabe? Isso aí só atrasa quem tem. Então, deixa isso claro, por mais que seja difícil, por mais que seja, mas eu sou assim, eu vim de uma família que tem essa ignorância, que tem essa forma.
Sim, mas foi assim até aquele momento. A partir de agora você pode ser mais flexível, agir com mais justiça, pensar antes de fazer, antes de falar, antes de agir. Pedir a Deus sabedoria, rezar para agradecer, para ao dormir, ao levantar, rezar por você, por sua família, por a humanidade, por todos. Sabe, criar essa energia de amor. Bom dia a todos, que Deus possa nos abençoar e que as palavras de Jesus sempre tragam para todos nós essa fé. E assim como ele multiplicou os pães e os peixes, sabe, deu de alimento a todos, mostrando o seu poder, que nós também possamos ter a fé em Deus para fazermos o bem sempre. Um obrigado e que Deus nos abençoe.